Você já viu um filme com a Morena, qual faculdade fazer ou para onde vamos viajar? A vida inteira a gente vai precisar fazer escolhas. Para alguns isso gera ansiedade, medo de errar, dúvida sobre qual caminho seguir, e isso acaba paralisando. Algumas decisões são mais difíceis que outras, mas existe uma forma inteligente de tomar as decisões, evitando erros bobos e facilitando a sua vida. E é justamente isso que eu vou explicar nesse vídeo, como fazer boas escolhas. Eu sou Felipe Barcelos cria para os mais íntimos e eu lidero um movimento de pessoas que querem ser melhor para si e para as pessoas que amam. Esse é mais um vídeo aqui na playlist Nada Como Um Dia Após Outro Dia, playlist inteira focada em te ajudar no seu progresso pessoal e progresso profissional. Se você tem interesse nesse tipo de assunto e quer acelerar o progresso na sua vida, já se inscreve no canal para você acompanhar todos os vídeos. Já bora começar relembrando que não tomar uma decisão é também tomar uma decisão. Independente de qual decisão você tome, sempre vai ter uma consequência, seja ela boa ou seja uma consequência ruim. Sempre que a gente vai tomar uma decisão, existem vários fatores que influenciam a forma como a gente vai escolher. A nossa personalidade, as circunstâncias, as possíveis consequências. Por isso é sempre importante você parar e pensar antes de tomar qualquer decisão, seja ela simples ou mais complexas. Tem quem gosta de tomar decisão, tem quem não gosta de tomar decisão. Nossa sociedade trabalha bastante a liberdade de escolha. Porém, nem sempre ter muito poder de escolha é algo bom. Quando a gente tem opção demais, isso dificulta o processo de tomar a decisão. Pensa, por exemplo, quando você vai escolher um filme para assistir, seja na Netflix, na Amazon, na HBO, na Disney Plus. Tô falando várias porque nenhuma me patrocina ainda, mas se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria o Fórmula de Progresso para assistir. Além de ser mais barato do que todas essas, ainda te ajuda no seu progresso pessoal. Ambiente totalmente focado a melhorar todos os aspectos da sua vida. Relacionamento, trabalho, estudo, saúde, tudo para facilitar a sua rotina e o seu progresso. Você maratona uma série e ela acaba, só fica tristeza, mas se você maratona o Fórmula de Progresso, você acelera a sua vida em 5 anos. Se quiser conhecer, o link está aqui na descrição. Geralmente temos dificuldade de tomar decisões por dois motivos: medo de errar e querer ganhar em todas as áreas. O medo de errar é natural, a gente não tem como acertar sempre. E querer ganhar em todas as áreas não adianta. Toda escolha vai envolver uma perda. Quem escolhe ficar solteiro vai perder os benefícios de quem namora. Quem namora vai perder os benefícios de ficar solteiro. Quem quer meter o shape vai ter que perder o docinho, o álcool, o rolê. Quem não quer perder essa parte vai acabar perdendo o shape, vai acabar perdendo a saúde. Então toda decisão que você tomar vai ter a perda do outro lado. Se você está decidindo estudar mais, trabalhar mais, querendo ou não, você vai perder alguns momentos com a sua família, com seus amigos e outros lazeres que você gosta. Então você tem que começar a entender que toda decisão vai ter uma perda. E aí você decide o que você quer ganhar e o que você quer perder a cada decisão que você vai tomar. Antes de te explicar como tomar decisões de forma mais fácil, vamos falar sobre o mínimo não ser negociável. Lembra que eu falei sobre opções demais acabar atrapalhando? Muitas vezes a gente falha em coisas importantes do dia a dia porque a gente acha que tem opção, mas o mínimo não se negocia, você apenas aceita e se adapta. O treino é o mínimo, estudar é o mínimo, passar tempo com as pessoas que você ama é o mínimo, descansar bem é o mínimo. Você não pode acreditar que tem a opção de não treinar. Por exemplo, é no mínimo 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. É o mínimo. Você não pode negociar, eu tô com preguiça, eu tô com isso, eu tô com... Não, é o mínimo. Se você continuar negociando, achando que tem opção, você vai ter dificuldade de dar continuidade. Estudar é o mínimo, seja para o seu autodesenvolvimento como pessoa, se conhecendo mais, tendo mais facilidade para lidar com outras pessoas, ou para a sua carreira, mas é o mínimo, você tem que estudar ali o mínimo que você acha viável para bater as suas metas no dia a dia. Se você começa a negociar, que pode ficar muito no Instagram, pode ficar muito nas outras redes sociais, pode ficar só olhando para o teto o tempo inteiro, você vai sempre escolher a opção mais fácil, mas o mínimo não é negociável. A mesma coisa, doce em excesso, gordura em excesso, não é negociável ter uma alimentação balanceada. E quando eu falo balanceada, não é cortar tudo que você gosta, mas você ter a base da sua alimentação de forma mais saudável para quando você quiser comer algo que não é tão nutritivo, você não ter nenhum tipo de consequência na sua saúde ou na sua estética, seja em relação à espinha, seja em relação ao sobrepeso, mas
você precisa entender que o mínimo não se negocia. Quando você entende que o mínimo não se negocia, a sua rotina fica muito mais fácil de lidar. No mínimo 7 horas de sono por noite. Se você vai deitar para dormir e ficar rolando videozinho na internet, você já abriu margem para negociação. E não existe essa margem para negociação. Mínimo de 7 horas de sono para manter a sua saúde e sua produtividade no restante dos outros dias, né? Então, quando você deitar para dormir, não abre margem para negociação, porque você vai ter dificuldade de fazer tudo que é importante para você. E a mesma coisa em relação a relacionamentos. Você tem um mínimo aceitável em relação às amizades, como elas vão te tratar, em relacionamentos amorosos, em relação a trabalho. Então, se você não está recebendo o mínimo, não tem negociação. Respeito é o mínimo, por exemplo. Você não negocia respeito. Ou você é respeitado ou você se afasta. E a mesma coisa tem que ser com as coisas da sua rotina. Agora chegou a hora de tomar uma decisão. Brincadeira. Quando você for tomar uma decisão, logo de início já reduz ao máximo as opções que você tem. Se está olhando um cardápio no restaurante, para de olhar para o cardápio todo. Ou já vai para a parte de hambúrguer, já vai para a parte de massa, já vai para a parte de sopa, o que quer que seja. Já reduz ao máximo as opções que você tem em relação a filme, em relação à escolha da faculdade. Se você tiver 10, 20, 30 opções, vai ser muito mais difícil de você chegar na decisão final. Então, pegue ali 4, 5, 6 opções no máximo para que você possa analisar uma de cada vez. Já corta as piores logo de início, porque senão você vai ficar muito tempo olhando todas e isso dificulta mais o processo de decisão. Por exemplo, eu trabalho com venda. Se eu vou sugerir algo para o meu cliente, eu não posso ficar dando várias opções, porque na hora que ele for decidir, ele vai ter que ficar analisando uma por uma e ele não tem comparativos tão simples. Agora, na hora que eu dou 2 ou 3 opções para ele, ele já tem um pouco mais de facilidade na hora de decidir e isso facilita a minha venda. E a venda é decisão do cliente. E aí nessa hora, quando você for tomar qualquer tipo de decisão, já corta direto as que não te agradam, deixa o mínimo possível para aí sim a gente ir para as outras partes da tomada de decisão. Segundo ponto, o ótimo ele é inimigo do bom. É óbvio que a gente quer escolher sempre a melhor opção, mas se você ficar sempre se perguntando, e se ou caçando a melhor opção, o gasto de energia vai ser muito grande e no final a diferença nem vai ser tão grande assim, uma opção entre a outra, sempre procurando esse, e se o outro for melhor, e se acontecer isso, ou se a outra opção me trouxer mais pontos positivos ou mais pontos negativos. Quando está muito empatado, está muito próximo, a diferença não é tão grande e não vale a pena ficar gastando tanta energia questionando e se e caçando a melhor opção. Até porque tem coisa que a gente só descobre depois que tomou a decisão. Então, no processo de tomada de decisão, na hora que viu uma boa opção e já entendeu que ela é boa para você, não fica caçando a opção excelente, a opção perfeita, porque dificilmente você vai chegar nela e só vai ficar gastando uma energia desnecessária. E o terceiro ponto vai te ajudar com o ponto anterior, que é você tomar as decisões como se fosse um experimento. Parar de olhar para toda a decisão como se fosse uma decisão que você precisasse acertar. Tá lá no restaurante, viu um hambúrguer que parece interessante para você e viu uma pizza que parece interessante para você, você não conhece, nunca comeu nesse restaurante, você não sabe se esse é melhor que esse. Então toma a decisão de experimentar. Se não for tão bom, ótimo, da próxima vez pode ser que a pizza naquele restaurante seja melhor do que o hambúrguer. Para de querer que todas as opções você precise acertar sempre. Claro que algumas opções que as consequências tendem a ser mais drásticas, tendem a ser piores, você precisa pensar com um pouco mais de calma. Mas no final, se estiver muito difícil de decidir, tome a decisão apenas de experimentar. Vou decidir essa e vou ver no que dá. Mesmo que seja em relação à faculdade. Por exemplo, às vezes a gente não tem certeza se é realmente esse curso ou essa carreira que a gente vai seguir, mas você pode entrar, experimentar o primeiro semestre. Às vezes não tem a opção de ficar trocando de curso toda hora, mas entrando e cursando que você vai saber se é realmente aquilo que você quer. Quarto ponto, estuda a decisão, principalmente se ela for uma decisão importante. Sobraram ali 2, 3, 4 opções, coloca opção A, opção B, opção C, opção D. Lista todos os prós e contras de todas as opções. E depois você vai ter como comparar qual é melhor para você naquele momento. Quanto mais importante for a decisão, mais você precisa estudar essa decisão. Obviamente, algumas decisões são mais simples, você vai mais rápido e ignora um pouco se ela vai ser a melhor opção ou não. Mas opções mais complexas que vão ter
mais relevância na sua vida, você precisa sentar, dedicar um tempo estudando, pesquisando e montando esses comparativos, porque se você ficar só na mente tentando pensar qual é a melhor opção, você vai ter dificuldade de chegar na conclusão, mas quando você coloca no papel e compara, fica mais fácil de você dar nota, de você cortar, de você eliminar, de você comparar os prós e contras, e aí você chega numa decisão com mais facilidade. E por fim, o cara ou coroa, mas esse só para as decisões que não são tão relevantes, não são tão complexas. Se precisa decidir para onde vai viajar, em qual hotel vai ficar, em qual restaurante vai ir, em qual filme vai assistir, tira no cara e coroa. Se as opções estão empatadas, é porque elas não são tão diferentes assim. E aí você decide uma, essa é cara, essa é coroa, joga pro alto, vira e descobre qual foi o resultado. Geralmente, na hora que você está fazendo todo esse processo, o seu coração tende a inclinar para a decisão que você gostaria realmente de escolher. Ah, essa é cara e essa é coroa. Você automaticamente vai torcer para qual lado que caia. Não precisa terminar o cara ou coroa, você pode escolher de acordo com o que o seu coração escolheu, ou termina o cara e coroa e vai na sorte mesmo. Algumas decisões vão ser boas, outras nem tanto, mas é importante que você aprenda com todas elas. Tomou uma decisão certa? Aproveita. Tomou uma decisão errada? Apenas não repita. O importante é você lembrar sempre, aconteça o que aconteça, nada como um dia após outro dia. Tamo junto, molecada.